Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Alfonso de Guimarães, a Academia Mineira de Letras, fundada em Juiz de Fora, em 25 de dezembro de 1909, e transferida para esta cidade, a capital de Minas Gerais, em 1915. Fundada por um grupo de jovens intelectuais, cuja missão era promover a língua portuguesa e a literatura brasileira, a Academia Mineira de Letras venceu o século XX e entra no século XXI, obstinada a cumprir o mesmo propósito, entre os quais também está o de preservar a história e a memória, sobretudo daqueles que a integraram. Esta é a razão da Sessão da Saudade que ora promovemos, em favor da memória do acadêmico Francelino Pereira dos Santos, que ocupou a cadeira de número 25. A cadeira de número 25 tem como patrono o jornalista Augusto Franco, natural de Barbacena. Tem como fundador João Macena, outro barbacenense. Tem como primeiro sucessor de João Macena o mineiro de Oliveira, Paulo Pinheiro Chagas, que aqui se empossou em 1970, falecendo em Belo Horizonte em 1983. Sucedendo Paulo Pinheiro Chagas, ocupou a cadeira de número 25, um mineiro de Três Pontas, Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, que nesta casa esteve até a data de seu falecimento, sendo sucedido pelo acadêmico Francelino Pereira dos Santos, que nos deixou em dezembro de 2017. E que construiu nesta casa uma bela história de convivência fraterna e de incentivo às artes, à cultura, à literatura, sobretudo ao cinema, que era uma de suas grandes paixões. Então, esta é uma sessão em torno da cadeira 25, dedicada especialmente à memória do acadêmico Francelino Pereira dos Santos. Esta casa saúda de modo especial os seus familiares, Dona Latife Haddad Pereira dos Santos, e seus filhos Luiz Márcio, Maria Eugênia e Paulo França, que nos honram com a sua presença, já que integram esta grande família que se compõe dos familiares dos acadêmicos atuais e dos antigos acadêmicos. Sob a presidência sempre firme e serena da acadêmica Elizabeth Renaud, que aqui está compondo a mesa e presidindo a sessão, quero registrar ainda, neste recinto, a presença dos acadêmicos Ieda Prates Bernes, Fábio Proença Doyle, Amilcar Martins Filho, mais uma vez, Elizabeth Renaud, a quem, neste momento, passo a palavra para suas considerações iniciais. Excelentíssimos senhores e senhoras presentes, Dona Latife, Maria Eugênia, Luiz Márcio, filhos do nosso querido Francelino. Eu agradeço a presença de todos e damos a continuação a essa sessão que foi apelidada de Sessão da Saudade, porque é sempre uma lembrança dos que se foram e permanecem conosco. A imortalidade acadêmica, hoje, aqui, neste auditório Vivaldi Moreira, é representada. Não se refere ao aspecto físico do seu postulante, tanto como o corpo é o invólucro do espírito. A imortalidade a que nos referimos é a que permanece na transmissão dos ideais, dos feitos e dos valores ditos eternos. A Academia Mineira de Letras cultua a memória histórica imortal, repassada das nuances intelectuais e humanísticas de seus componentes, e as transforma em culto da saudade. As sessões da saudade evocam e dignificam os pilares e o concreto dos que erigiram o seu edifício literário e cultural. Francelino Pereira não marcou sua trajetória terrena apenas com o caráter de político e governante atuante e habilidoso. Fez-se adulto e empreendedor,
pela força de vontade e capacidade de trabalho que o nortearam. De estudante de primeiras letras, chegou a exercer mandatos dignificantes. Foi senador da República, governador do Estado de Minas Gerais, e, como acadêmico de nossa entidade, enriqueceu o acervo humano, acrescentando valores pessoais aos que aqui encontrou. Autor de várias obras, além de discursos e proposições, a literatura era-lhe também um derivativo prazeroso. Acadêmico dedicado e partícipe dos acontecimentos, das reuniões e solenidades da Casa de Alfonsos, frequentando-os até quando a saúde lhe permitiu. Em 28 de março de 2000, no Senado Federal, no evento comemorativo do centenário de Gilberto Freire, traçou um capítulo primoroso, imbuído e traduzindo por seu mistério cultural e literário. A par da análise da obra de Gilberto Freire, escritor, ensaísta, historiador, antropólogo, autor da história de nosso país e de sua formação como nação, relembrou Francelino Pereira, quando presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito de Minas Gerais, em 16 de julho de 1946, a belíssima conferência proferida por Freire. A identificação entre Gilberto Freire, pernambucano, e Francelino Pereira, piauiense, foi marcada pelo sentimento de mineiridade e sua vocação para a democracia e a liberdade, na acepção de que todo brasileiro tem um pouco de mineiridade, perfil pela múltipla identidade que se transforma na síntese do Brasil. Gilberto Freire considerava nas montanhas mineiras a plenitude pela qual os mineiros divisavam todo o país. Na trilogia História da Sociedade Patriarcal no Brasil, temos, na obra gilbertiana, a análise da formação de um povo, exaltada por Dercy Ribeiro, também senador mineiro, que se estampa em Casa Grande e Senzala e Sobrados e Mocambos. Pelas reflexões e pesquisas que originaram as obras citadas, a realidade social brasileira era descrita pela simplicidade, pelo cotidiano, o lazer doméstico, a alimentação, os costumes, as festas populares, a música. Dizia Francelino, ao analisar esses conceitos, que esta era a forma mais justa de contar a história do Brasil. Que identifiquemos os heróis, os grandes, sem esquecer outros pequenos atores dessa tragicomédia humana que doaram sangue, liberdade, a exemplo da Conjuração Mineira, fator da nossa formação como nação independente. Terminamos com estas palavras do acadêmico Francelino Pereira, naquela tarde de 1946. Ao fazer esta homenagem, ele se referia a Gilberto Freire. Lembramos que o registro de sua obra e vida faz-se atual. Assim também consideramos que as gerações, a atual e as futuras, possam acompanhar, através da leitura e da análise dos escritos que perduram, o eclodir e o permanecer pelos séculos, os valores do Brasil, nação. Bendito. Convido à tribuna agora o acadêmico Amilcar Martins Filho. Me permitam fazer uma saudação especial à família do nosso confrade Francelino Pereira e, de uma maneira particularmente especial, a dona Latife, que nos honra muito com a sua presença nessa academia. Meus amigos, como podem ver, eu não trouxe nada escrito. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que para participar de uma reunião em homenagem ao nosso confrade Francelino Pereira, não é preciso nenhuma anotação. Todos sabemos de cor as muitas possibilidades de elogios e de agradecimentos à figura de Francelino Pereira. Peço licença, portanto, para, ainda apesar da modéstia das minhas palavras, apesar da pobreza da minha manifestação, que me permitam que faça uma manifestação espontânea,
no esforço de tentar transmitir a todos a força da minha emoção, dos meus sentimentos, para que possa falar com o meu coração nesta tarde. É verdade que todos nós sentimos com muita emoção a ausência do nosso governador, do nosso confrade. Saudade da sua conversa, da sua amabilidade, da sua gentileza, da sua presença sempre fraterna, sempre disposta a ajudar a todos. Mas quero crer que esta reunião é uma reunião de celebração da vida. Estamos aqui reunidos para juntos celebrarmos a vida deste grande brasileiro, grande mineiro, nascido no Piauí, que, ao longo de sua vida, nos deixou um legado de realizações, de contribuições para a vida, para a vida pública, para a administração pública, para a vida cultural do Brasil e do nosso Estado. Por tudo isso, acredito que esta reunião seja, sobretudo, uma reunião de enaltecimento, de celebração da vida deste grande brasileiro. Sabemos, e o próprio confrade Francilino Pereira, o governador, nos dizia, que a sua vida foi uma vida de luta, de sacrifícios, de dedicação, de trabalho, e por isso mesmo acabou se transformando, dizemos nós, numa grande vida de vitórias e de realizações. Por tudo isso, acredito que a principal função desta nossa reunião solene, estamos reunidos aqui para fazer, sobretudo, trazer uma palavra de gratidão a Francilino Pereira. Eu tive a fortuna de manifestar a ele, pessoalmente, esta gratidão na minha posse aqui na Academia Mineira de Letras. Tive a fortuna de participar de uma reunião que foi presidida pelo governador Francilino Pereira. E disse a ele: governador, a gratidão é um sentimento inscrito no coração das pessoas e que não se apaga. La reconnaissance é la mémoire de guerre. E por isso mesmo, eu manifestava a ele a honra, o privilégio de tomar posse nesta academia, nesta casa de Alfonso, nesta casa de Vivaldi, de tantos acadêmicos ilustres, numa reunião presidida pelo nosso saudoso governador Francilino Pereira. E disse a ele mais nessa minha manifestação: governador, o senhor faz parte, ao lado de um grupo de ex-governadores e de ex-membros da academia, ao lado de Juscelino Kubitschek, de Milton Campos, de Aureliano Chaves, de Tancredo Neves, Vossa Excelência honra as mais altas tradições do povo mineiro. E por isso é um privilégio tomar posse numa reunião presidida por Vossa Excelência. O nosso governador, nas inúmeras visitas que fazia ao Instituto que eu dirijo, sempre acompanhado da figura amiga do seu acompanhante, do nosso Matozinhos, sempre ao lado, cuidando dele, com todo o carinho, com toda a dedicação. Ele gostava, ele ia lá, conversávamos sobre vários assuntos, e ele me pedia, brincando, repete aquela frase do discurso, e falava assim: você me colocou ao lado de Juscelino, ao lado de Tancredo. Eu falei: não, governador, foi o senhor que se colocou nessa posição.
Foi o senhor que foi governador de Minas com a mesma honradez, com o mesmo brilho, com a mesma dedicação de todos esses homens, ilustres homens, vultos da história de Minas. E ele ria e brincava, e nós nos lembramos com muita saudade da sua gargalhada gostosa, do seu espírito de brincadeiras, da sua amizade, da sua fraternidade, enfim. Quero, finalmente, me lembrar da figura amável, do homem cordial, do homem gentil, do homem disposto, sempre disposto, a acudir a todos, a tentar conciliar interesses, a tentar facilitar dificuldades. Me lembro, recentemente, o diretor de teatro, Pedro Paulo Cava, me mostrou uma foto em que estávamos juntos. Célio de Castro, Virgílio Guimarães, Francilino Pereira, Pedro Paulo Cava e eu. O governador Francilino Pereira sabia melhor do que ninguém. Tinha o espírito superior de entender que as questões da cultura e as questões de interesse público estão muito acima das questões partidárias, das eventuais divergências ideológicas, ou, enfim, divergências políticas. Essa reunião, que é uma salada de frutas de todos os partidos do Brasil, dos principais partidos do Brasil, é uma demonstração disso. E o nosso governador participava. Quantas vezes eu o vi acudindo o Pedro Paulo, correndo para me acudir lá no Instituto e por aí afora. Por tudo isso, meus amigos, esse é um momento, na verdade, de alegria, porque nós temos o que comemorar, nós temos o que celebrar. Nós estamos aqui para celebrar a memória deste grande mineiro, deste grande brasileiro. Estamos aqui para honrar, para assumir o compromisso de honrar a sua memória, através das nossas ações, do nosso trabalho na academia e na vida pública. Por tudo isso, termino dizendo, o nosso governador Francilino Pereira foi verdadeiramente imortal, por sua trajetória de luta, de vida, de dedicação, de trabalho realizado em prol do Brasil e de Minas Gerais. Viva Francilino Pereira! Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Amilcar Martins. Eu queria convidar agora à tribuna da Casa de Alfonso de Guimarães, o acadêmico Fábio Proença Doyle. Meus amigos, boa noite. Eu vou dar apenas um pequeno depoimento. Um pequeno depoimento sobre o meu amigo, o meu contemporâneo de escola, Francilino Pereira. Eu conheci Francilino quando eu entrei para a Faculdade de Direito. O Francilino já estava no último ano e eu era um calouro na escola. E Francilino era uma unanimidade de simpatia, todos tinham muita simpatia por ele. Ele era um harmonizador naquele tempo que havia muita discussão política. Ele era sempre harmonizador, ameno, educado. Eu acho que a marca principal dele foi essa. Era um homem culto, um orador fantástico, fez uma carreira política belíssima, mas a marca dele principal para mim era a bondade e a harmonização. Eu lembro que, naquele tempo, havia uma disputa entre PSD, e era muito acirrada, né? E a UDN. E o meu amigo Francilino, ele se filiou à UDN. Mas a UDN tinha a marca do radicalismo, e ele não era radical.
Ele era muito ligado a Pedro Aleixo, a João Franzen de Lima, a Milton Campos. Era um elemento destacado da UDN. Foi vereador, foi deputado, foi senador e governador de Minas com muita justiça. Foi um grande administrador, um homem público inatacável. Eu só tenho boas recordações dele. Foi um amigo fraternal a vida inteira. A vida toda. Nós tivemos um relacionamento muito bom e muito cordial e muito simpático. Ele sempre com muita... aquele jeito dele coloquial de conversar, né, que nós acompanhamos aqui na academia. Nunca foi arrogante, nunca foi querer brilhar e aparecer. Era um homem modesto, mas muito competente. E ele fazia parte de um grupo de estudantes chegados do Piauí. E hoje parece que só dele a gente lembra que ele fez uma carreira muito brilhante. Eu tive um colega que era piauense também, o Jaime de Oliveira Lopes, e eles moravam numa república, Francilino, Jaime, era uma república de piauenses. Foi muito bom o meu relacionamento com ele, e eu fico emocionado de, neste momento, falar sobre ele. Agradeço e cumprimento a família, a dona Latife, que sempre foi minha amiga também. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Fábio Doyle. Eu gostaria de chamar a tribuna desta casa, que é a Casa de Alfonso de Guimarães, mas é também a Casa de Vivaldi Moreira, José Maria Couto Moreira, para o seu depoimento sobre Francelino Pereira. José Maria Couto Moreira, que é filho de Vivaldi Moreira. Por favor. Senhora presidente, professora Elizabeth Renault, meu caro amigo Rogério Faria Tavares, senhora dona Latife Haddad Pereira dos Santos, seus filhos Maria Eugênia, Márcio, e tem um outro aí também que eu... Paulo. É o Paulo. Estou conhecendo agora. Muito prazer, Paulo. Não deixo de incluir nesse hall a Marluce, que está aqui, que foi praticamente uma filha adotiva de Francelino Pereira. Eu certamente seria talvez o menos credenciado para dizer algo sobre Francelino Pereira, porque secundar acadêmicos é um lance difícil. Mas pelo afeto que eu tinha com o governador Francelino Pereira, me impulsiona a dizer algumas palavras de saudade. Posso dizer que estou na raiz da cadeira, que eu chamaria agora dos governadores. Por quê? No velório do eminente e saudosíssimo Aureliano Chaves, me aproximei de Francelino Pereira e disse a ele: governador, está na sua vez de integrar a academia. O senhor sucedeu a Aureliano no governo e vai suceder-lhe agora na academia. Ele mostrou uma certa surpresa, mas compreendeu meu gesto, que o papai já havia se encaminhado para a imortalidade, e ficou um tanto assim perplexo e tal, mas eu o estimulei. Tanto que logo a seguir, a Marluce até acompanhou, não foi, Marluce, a nossa iniciativa, e associei-me à sua campanha, que foi vitoriosa, e foi uma honra, na verdade, não para o governador Francelino Pereira, mas uma imensa honra para a Academia Mineira de Letras
tê-lo em seus quadros. O governador Francelino Pereira merece uma menção na história de Minas. E está, na verdade, o seu nome inscrito no nosso coração, porque foi um homem que chegou a Minas com uma vontade intensa de ser mineiro. O governador Francelino Pereira, como disse o Fábio Doyle, com aquela sua simplicidade, até com uma certa timidez, iniciou-se na vida belo-horizontina, sendo companheiro de pensão, inclusive de meu tio Edson Moreira. Foram companheiros de pensão. E, então, o Edson, quando o governador Francelino Pereira despontou para a política, ele nos disse quem era Francelino Pereira. Muito bem. O que é que eu poderia dizer mais do governador Francelino Pereira? Porque não é difícil falar sobre ele, como a Amilcar disse. É um homem que era um poço de virtudes. Era um homem que só tinha virtudes, virtudes espartanas. Ele nunca foi, digamos, um homem que apreciava requintes ou festividades, ou mesmo a boemia, de que todos nós somos cativos. Mas o governador Francelino, com esta sua maneira singela de viver, espartana mesmo, ele nos cativou a todos. E me impressionava muito ouvir o governador quando discreteava sobre literatura ou mesmo cultura mineira. Era um homem de vasta cultura. Não sei se todos os mineiros sabem disso, mas era um homem de enorme cultura. Assisti a, isso já lá vão talvez uns 30 anos, uma palestra que ele deu sobre a poética de Henriqueta Lisboa. Me impressionou pela sensibilidade, pelo espírito de Francelino em ler e transmitir Henriqueta. Realmente era um homem que já fazia-se merecedor da academia há muitos e muitos decênios. Bom, não gostaria de encerrar sem dizer do afeto que nos unia, que, evidentemente, foi a mim encaminhado pelo papai, pela nossa convivência. O papai foi um homem que sempre respeitou o governador, principalmente em suas horas difíceis, no momento mesmo do anúncio de seu nome para o governo do Estado, que trouxe uma certa intranquilidade para o meio político. Mas o governador, com a sua competência, com a sua agilidade política, com a sua estratégia muito peculiar de agir, soube fazer com que os mineiros se apossassem da personalidade verdadeira de Francelino Pereira. Mas o que me marca também, o que marca também muitos colegas da minha geração com relação ao Francelino, foi sua origem política na UDN. Em poucas palavras, foi um homem, não chegou a ser, foi apenas simpatizante da UDN da calúnia. E isso muito nos comovia a todos, moços, naquela época, em que a UDN era o arauto das grandes causas, da ética, não é? E, enfim, da maneira soberba de governar, sem comprometer o erário ou a honra de quem quer que seja. De maneira que eu fico muito grato ao Rogério de permitir que eu lance esse meu depoimento despretensioso, mas simplesmente para assinalar, mais uma vez,
minha profunda saudade pelo acadêmico, pelo governador, pelo político, pelo homem, pelo literato, pelo intelectual Francelino Pereira. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o depoimento do prefeito Júlio Lender. Esta é uma das oportunidades privilegiadas que as Sessões da Saudade oferecem ao seu público, porque aqui estão testemunhas importantes e preciosas da história que estamos agora preservando por meio desta sessão e da gravação que dela se originará. Por favor, prefeito. Uma surpresa, agradável surpresa, uma convocação para falar de um grande amigo. E peço permissão ao cumprimentar os seus amigos e a família, a distinta família, Dona Latife, Maria Luísa, o Paulinho, Luiz Márcio, e a neta mais velha do Francelino, que ele te ama. Muito bem. Esse espaço acadêmico, da cultura maior do Francelino, nesse nível, não é realmente o espaço do meu trabalho que desenvolvi com ele por tanto tempo. Francelino foi, sem dúvida nenhuma, um homem de sabedoria bem avançada na sua intelectualidade, mas, sobretudo, Francelino, eu posso dar um testemunho bastante firme de que foi um grande gestor da coisa pública. Nós trabalhamos em Brasília, trabalhamos em Minas Gerais, cumpri as tarefas que ele transmitia, e eu devo dizer que a visão que ele tinha, uma visão prospectiva no tempo das coisas que seriam necessárias a ser feitas para o povo mineiro, e, sem dúvida nenhuma, também como um grande legislador que foi em Brasília. Eu devo dizer que, entre as tarefas que me foram transmitidas por ele, eu cumpria tarefas, sempre do grande amigo. Ele, da prefeitura, eu trabalhava, era como presidente da Caixa, estava em viagem tratando de assuntos em Washington, a busca de recursos para a Caixa Econômica, e recebi um telefonema que viesse, quando fosse possível, e eu cheguei e disse: você vai ser prefeito de Belo Horizonte. Eu falei: mas, mestre, como é que eu vou ser prefeito se eu não sou político? Mas você sabe executar. Vamos trabalhar junto nesse nível. Também, de certa feita, tivemos uma proposição por parte dele, e gostaria de deixar a vida pública. Esse é um fato que, vou contar aqui porque estou em casa, né? Gostaria de deixar a vida pública e transformar um trabalho na iniciativa privada. Trabalhamos um período longo, ele cumpriu as tarefas, mas, como um ser político, eu continuei dando sequência àquele trabalho, e ele voltou para Brasília como senador que foi, e que deixou realmente um trabalho extraordinário para esse país e para Minas Gerais. Eu devo dizer que sou muito honrado com esse convite, para expressar que fui amigo do Francelino. Essa foi a grande parcela da minha vida que me satisfaz, trabalhar com esse homem honrado, culto, e que respeitava a todos no mesmo nível. Francelino deixa saudade, sem dúvida nenhuma, não só para a família, mas para os amigos e para Minas Gerais. Muito obrigado pela... Muito obrigado ao prefeito Júlio Lender. Eu queria convidar agora a esta tribuna o jornalista João Bosco Salles, que falará representando o acadêmico Bonifácio Andrada. Minha cara presidente Elizabeth Renault, acadêmico Rogério Faria Tavares, Dona Latife, aos filhos do meu querido e saudoso chefe Francelino Pereira.
eu trago aqui o abraço do deputado federal Bonifácio Andrada, mas o que eu quero falar aqui, eu quero fazer um depoimento em nome dos funcionários do Palácio da Liberdade e do Palácio dos Despachos, que puderam conviver com o doutor Francelino Pereira. Eu tive a honra do primeiro dia do governo dele até o último dia, de acompanhá-lo em várias viagens. Francelino Pereira foi o único governador de Minas Gerais que, quando o Estado tinha 723 municípios, ele visitou os 723 municípios, e eu tive a honra de acompanhá-lo em 524 municípios, viajando com ele. Algumas coisas ainda não se pode falar pela convivência e pelos compromissos que tinha, mas o doutor Francelino, ele foi um homem de equilíbrio, um homem que, na hora que ele tinha que tomar determinadas decisões, ele não se importava de procurar a palavra amiga ou ouvir o aconselhamento de alguns grandes políticos que passaram por esse país, e eu tive a honra de ir à casa, algumas vezes ao Rio, na casa do Afonso Arinos, na casa, logo no início do governo, eu acompanhei numa visita ao Ministério da Justiça com o senador Petrônio Portela, e então eu pude conviver muita coisa da vida dele. E, por estranho que pareça, eu lembro um dia que ele saía para almoçar, já era uma hora, era mais ou menos 1h30, e ele mandou entrar no carro, e nós subimos para o Palácio das Mangabeiras, e durante o almoço ele falou assim: passa na cozinha e pede para fazer mais um bife para você. E ficamos nós dois almoçando, e ele me contou algumas passagens, e dizendo que logo na primeira campanha, e hoje eu fui testemunha disso, e todos nós fomos testemunha, que ele falou que a chuva marcou muito a vida dele. Ele é nascido do Piauí, um estado de seca, mas durante a vida política dele, logo na primeira campanha de deputado federal, para deputado federal, ele me contou que ele ficou agarrado no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha pela chuva. Então, e assim que ele assumiu o governo, todos lembram, em 79, nosso estado de Minas Gerais ficou debaixo d'água, metade do estado de Minas Gerais. E, com o empenho dele e de todos os funcionários, nós todos vestimos a camisa e o colete da Defesa Civil e viajamos aonde tinha pessoa, aonde a chuva atingiu. Minas, que alguns diziam que era a caixa d'água do Brasil, realmente virou uma caixa d'água. E que dificuldade foi para restabelecer o Estado, isso nós somos testemunha, mas Lúcia sabe muito bem disso. Tá? Então, essa marca do Francelino, a chuva marcou essa vida dele. E hoje, na Sessão da Saudade, tinha que ter a chuva para lavar e deixar nossa alma mais feliz, para poder comemorar a vida, porque a Sessão da Saudade é a vida. Viva Francelino Pereira, viva Minas Gerais! A palavra agora, o meu confrade Adalberto Andrade Mateus, representando nesta sessão o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Boa noite a todos. Senhora Elizabeth Renó, amigo confrade Rogério. Me angustiava um pouco o atraso por causa da chuva, mas as chuvas da enchente das Goiabas, antecedendo aí 3 dias da festa de São José. Então, é justo aceitarmos, e me angustiava principalmente não chegar aqui para trazer também o depoimento, o relato referente ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA,
casa em que eu sou servidor, e eu não fui testemunha naquele momento, mas eu pude acompanhar por relatórios, acompanhar por documentos a trajetória da instituição pela ação do governador, que mais investiu recursos na recuperação do patrimônio histórico de Minas Gerais. Isso é um fato extraordinário. Eu acho, na biografia dos governadores mineiros, é um fato diferente, porque o mineiro extramuros, que foi Francelino, é o mineiro de coração, adotado por esse Estado, e o mineiro que mais investiu na recuperação do patrimônio histórico. E eu dou as palavras ao próprio Francelino, quando ele abre o relatório sobre essas atividades de restauração do Palácio da Liberdade. Por compreender que um povo sem memória é politicamente vulnerável e culturalmente empobrecido, inserir a restauração, recuperação e valorização do nosso patrimônio histórico e artístico entre as prioridades do meu governo no setor cultural. Os mineiros, tendo tão grande apreço pelo seu passado, não poderiam mais admitir que tantas riquezas se perdessem por descuido, desinteresse ou carência de recursos orçamentários. Assumi, por isso mesmo, o compromisso de investir o maior volume possível de recursos nas obras de restauração, recuperação e valorização do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais. E eu cumprimento com muito respeito dona Latife Pereira dos Santos, porque esse mesmo relatório que Francelino faz abertura, dona Latife fala de sua ação, da ação aceita por Francelino, acolhida por Francelino, e ela não tinha preocupação em fazer esse testemunho no relatório, de dividir, acumular as funções, então, desenvolvidas no Servas, com a recuperação do Palácio da Liberdade. Então, nós tivemos um governador e uma primeira-dama juntos na defesa do patrimônio mais simbólico de Minas Gerais, que é o Palácio da Liberdade. E ali foram feitas obras inovadoras do ponto de vista estrutural, quando é contratada uma empresa italiana para poder fazer o reforço com mais de 700 estacas, para poder manter o palácio, símbolo de Minas, de pé. E isso não é fato banal na nossa história. Dona Latife acompanhou, junto com a saudosa Conceição Piló, o primeiro levantamento de todos os bens artísticos e que eram patrimônio do Palácio e que depois se estende também para o levantamento das obras do Palácio das Mangabeiras e dando ao Palácio, vamos dizer, a primeira ali coleção catalogada, inventariada de todo aquele acervo. Isso é realmente um exemplo para as gerações que foram se sucedendo na preservação do patrimônio. Com a questão do IEFA, durante o governo Francelino Pereira, nós tivemos a estruturação da instituição. E aí o IEFA recebe o grande prêmio, que é ter de volta nos seus gabinetes de trabalho a figura de Afonso Ávila. E Afonso Ávila faz um intenso trabalho de organização da instituição, como que ela deveria funcionar no trabalho de mapeamento do patrimônio cultural de Minas, e, principalmente, estabelecendo ações que iam ao encontro do patrimônio de áreas não favorecidas pelo turismo, como o Vale do Jequitinhonha. Afonso faz o primeiro trabalho também de divulgação do patrimônio. Nesse mesmo período, a gente tem o reconhecimento da grande figura de Luciana Medê-Perê, símbolo do trabalho com o patrimônio cultural até então, e ele é alçado à condição de presidente do IEFA. Então, eu vejo no olhar sobre esses anos de Francelino à frente do Palácio da Liberdade como os anos de maiores benefícios à preservação do que nós temos hoje e do que nós vamos ter para o amanhã, que é ter essa história de Minas viva e representada. Cabe ainda mais 2 testemunhos de minha parte, e conversando até com o nosso ex-secretário de Estado de Cultura, Amilcar Martins,
porque Francilino teve a grande felicidade de ver, em 2005, o lançamento oficial do Circuito Cultural Praça da Liberdade, que hoje a Academia Mineira de Letras está integrada, e ela nasce aí dessa inspiração de Francilino, que tem uma publicação a respeito dessa conceituação, criação do circuito, e de uma experiência das mais louváveis no campo cultural, que é a experiência do Centro Cultural Banco do Brasil, quando ele era vice-presidente da Fundação Banco do Brasil. E aí entra uma outra parte do meu relato, na qual aqui eu trago o cumprimento também muito carinhoso e grato do povo de Santa Luzia, da Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia, quando Francilino, à frente ali da vice-presidência da Fundação Banco do Brasil, assina um dos contratos emergenciais e que garantiram por bom tempo as obras de restauração do Santuário de Santa Luzia. Dona Latife esteve presente na inauguração na entrega dessas obras de restauração, junto com o governador Francilino Pereira, e aí é uma alegria muito grande do povo de Santa Luzia, e que aqui eu destaco a grande amizade que ele tinha, os laços que ele tinha com Santa Luzia, seja pelo saudoso amigo e membro dessa casa, José Bento Teixeira de Sales, como a família Castro Silva, a família Teixeira da Costa, que tiveram ali, com o apoio de Francilino, à frente da Fundação Banco do Brasil, um apoio decisivo para as obras de restauração daquele santuário, que a gente conhecia bem as condições, e essa foi uma das primeiras ações efetivas e concretas em que o dinheiro público, né, no caso aí da Fundação Banco do Brasil, chegava às obras de restauração, até então custeadas somente pelas ações da comunidade, barraquinhas, festas, e ali vem um dos primeiros apoios oficiais e que abre aí para outros apoios aí que fazem essa campanha de restauração ser uma ação exemplar no país. Então, eu fico agora com essa angústia diminuída de não poder trazer aqui esse relato, porque é muito importante isso. Quando presente lá a cerimônia de despedida no Palácio da Liberdade, junto com a Maria Amélia Teixeira de Sales, era aquela visão, né? O homem que Minas se despedia ali era o homem que deixou aquelas paredes de pé, é o homem que sustentou parte de nossa história e que fica o nosso agradecimento aí muito especial. Essa sessão da saudade, eu acho que a função dela é trazer todas essas contribuições, não só no campo do exercício das letras, aqui da atividade própria da academia, mas como esse relato público, né, do homem público que foi Francilino, atuou em diferentes áreas, e do patrimônio histórico, artístico e cultural de Minas, tem esse capítulo aí de destacar o governador que mais investiu recursos na preservação do nosso patrimônio. Então, fica a nossa grata lembrança de Francilino ligada a essas ações. Muito obrigado. Antes de ouvirmos Maria Eugênia Pereira, eu vou tomar a liberdade de partilhar com o público presente a esta sessão um pequeno trecho do discurso de posse de Francelino Pereira nesta casa, em 28 de novembro de 2003. Eu serei bastante razoável, não vou me estender muito, mas eu tenho a certeza de que esse trecho vai reiterar tudo que foi dito aqui. E é um trecho que se refere à relação do acadêmico com esta casa. Abre aspas. O meu primeiro contato com a Academia Mineira de Letras, hoje instalada em sede magnífica, deu-se quando ela ainda ocupava um pavimento do edifício Carijós, no centro da cidade. É que no mesmo prédio, em outro andar mais acima, funcionava o Diretório Estadual da União Democrática Nacional, a UDN, o Partido da Unidade Divergente, na irônica, amorosa e precisa definição
de Afonso Arinos de Melo Franco. Ali, ainda jovem estudante de Direito, eu exerci as funções de secretário executivo do partido. Ali recebia e reunia líderes da capital e do interior. Participava também, em nome da UDN Jovem, das incontáveis reuniões. Emendava dias e noites numa faina interminável e, determinado, respirava política em tempo integral. Logo, passei a conviver diariamente com os grandes homens públicos de Minas, assistindo às reuniões do Diretório Estadual e de sua comissão executiva. Ali não se falava em negócios, comércio ou dinheiro. Combatia-se tenazmente o nepotismo, o totalitarismo e os malefícios do poder econômico, tendo a honradez como pano de fundo de tudo que se debatia. As atas eram cuidadosamente redigidas e guardadas como autênticos documentos históricos. Mais tarde, deixei de redigi-las para escapar dessa despicienda imortalidade, candidatando-me a uma cadeira legislativa nas eleições municipais, no maremoto da política eleitoral de Belo Horizonte, então considerada terra de ninguém, porque indiferente às disputas no âmbito da legenda da unidade divergente e outras que tais. Dali, do mesmo prédio da Rua Carijós, onde a Academia Mineira de Letras teve a sua primeira sede estável, guardo as imagens dos velhos elevadores, sempre cheios de poetas, romancistas, ensaístas e críticos literários, que se exprimiam nos compartimentos exíguos ao lado de jornalistas e líderes da UDN, também enamorados da literatura e amantes da história republicana do Brasil. A poucos metros do edifício, onde literatura e política conviviam como polos espelhados das melhores tradições de Minas, no começo da mesma Rua Carijós, entre a Rua da Bahia e o velho e rebelde Rio Arrudas de doída memória, localizava-se a pensão que me abrigou quando cheguei a Belo Horizonte, um pouco mais de 3 meses depois do Manifesto dos Mineiros, de 24 de outubro de 1943. Era o começo do fim da ditadura Vargas, que também me trouxe para combatê-la nestas indomáveis plagas montanhosas, ao lado dos homens públicos mais respeitados do país, sob a inspiração da Inconfidência Mineira. Do meu pequeno quarto de estudante, ouvia o ruído metálico do bonde, até o término de sua circulação, a 1h da madrugada, atravessando o viaduto Santa Teresa, na mesma altura e a poucos metros de minha velha janela, construída em madeira e metade fixa e a outra em veneziana, por cujas frinchas penetravam a chuva de vento e o frio cortante, sobretudo nas noites tempestuosas e de sono atribulado. De lá, guardo o encanto da filha sardenta do dono da pensão, que me levou para tirar, ali do lado, o retrato no Parque Municipal e comprar o bilhete da Loteria Mineira, até então no imaginário da cidade, vistos como manifestações de amor a Minas pelos forasteiros que chegavam de terras distantes. O retratista, ao ajeitar-me o terno e a gravata que levara no enxoval para estrear em Minas, mostrou-nos no modesto varal ao lado a foto mais importante da semana, dizendo-nos: o local adequado é este e a pose é a mesma. Olhando atentamente, reconheci Hélio Pellegrino, o mais polêmico dos jovens aspirantes à literatura. Os outros eram o paulista Mário de Andrade e os mineiros Alfonso de Guimarães Filho e Murilo Rubião, que fariam na literatura e nas artes, que fariam história na literatura e nas artes. Perdi a minha foto e não ganhei na loteria, mas a trajetória que cumpri fez com que minha vida acabasse se tornando maior do que eu mesmo. Em um outro brevíssimo trecho, se me permitem, porque é a voz do acadêmico Francelino falando, é o trecho que encerra esta bela locução de posse. Abre aspas. Espero tornar-me merecedor da titularidade que hoje me é conferida por esta indelével academia, e perante os meus admiráveis confrades, renovo o solene compromisso que assumi com Minas e com os mineiros, desde que desembarquei em Belo Horizonte, com a imagem da Praça da Liberdade gravada na imaginação.
Nesta terra construí minha vida e meu destino. Desta Minas de tantos luminares, de tão belas e heróicas tradições, recebi uma acolhida que nunca julgaria possível. Com esta terra e com esta gente, firmei laços profundos de amizade, admiração e respeito. Quando olho para esta celebrada Academia Mineira de Letras, que agora me recebe, o que vejo é a manifestação mais elevada do espírito de Minas, da alma e da inteligência dos mineiros. E foi a esse espírito e a essa alma mineira que dediquei toda a minha vida e o melhor da minha capacidade. Este foi o compromisso que assumi com Minas, com a terra que me acolheu. Quando vim, se é que vim de um para outro lugar, para usar conclusivamente as palavras de Carlos Drummond de Andrade. E este é o compromisso que assumo agora, inclinando-me à honra deste momento, fecha aspas. E assim termina o discurso de posse do acadêmico Francelino Pereira dos Santos, de novembro de 2003. Antes de ouvirmos... Palmas para Francelino Pereira. Maria Eugênia, antes de ouvirmos a sua palavra, eu passo a palavra agora ao guerreiro acadêmico Olavo Romano, que finalmente conseguiu chegar a esta solenidade. Por favor. E depois de Olavo, Maria Eugênia encerra a sessão. Querida presidente, caro Rogério, dona Latife, minha conterrânea, admirável pessoa, admirável companheira de Francelino Pereira, Maninha, Paulo, Paulinho, Luiz Márcio, meus amigos, desculpe, eu estou quase sem fôlego ainda, porque fiquei preso, atrasei, tive um compromisso imprevisto e foi ficando tudo complicado, tem quase uma hora que eu estou preso no trânsito. Vou falar alguma coisa aqui, não estruturada, saída da memória, saída do coração. Primeira lembrança que eu tenho, a coisa que mais me impressionou em Francelino Pereira, no primeiro momento, ele contando que havia um livro do qual ele havia estudado, em cuja capa estava a Praça da Liberdade, o Palácio da Liberdade. E ele, então, fala em como foi glorioso para ele vir a ocupar o Palácio da Liberdade, assim, o menino, o jovem que veio de vapor, toda a história que nós conhecemos. Então, a gente se põe na pele desse nordestino valente, corajoso, e que nunca perdeu a alegria. Acho que esse é um traço dele. Depois, num outro momento, no governo Francelino, eu tive a honra de ser chefe de gabinete do Paulo Haddad, né? Também é meu conterrâneo, meu colega de colégio estadual, e ali eu tive oportunidades especiais de convivência com o governador. Eu quero lembrar, por exemplo, uma coisa extraordinária, que foi o PRODECOM, o Programa de Desenvolvimento de Comunidades, coordenado pela Secretaria de Planejamento, que eu fazia a supervisão. Eu vou desviar um pouquinho aqui, me permitam, mas é uma coisa muito marcante, porque foi um aprendizado de participação, de democracia, e que começou no Morro do Papagaio. A comunidade se reuniu, escolheu o que queria fazer, e, dona Latife, a senhora deve se lembrar, eu tenho em casa uma foto em que a senhora está com o governador, com o prefeito Maurício Campos, com o Júlio Lender, presidente da Caixa Econômica, que era um trabalho conjunto, e a surpresa foi a seguinte: a gente não discutia os objetivos da comunidade, tentava-se viabilizar o que eles propunham. E essa foto marca a primeira obra do PRODECOM, e vocês não imaginam o que era. Era um chafariz da favela.
Passou o tempo, eles foram amadurecendo a experiência, chegaram à conclusão de que precisavam de outras coisas muito mais importantes, que foram tendo também. Mas o governador e Dona Latife estavam presentes na inauguração do chafariz. Quer dizer, não, porque era aquela escolha da comunidade. Quer dizer, é uma coisa de respeito. Aliás, Francelino tinha isso. Eu fico imaginando, Dona Latife, a família, eu não sei se é viagem minha, mas eu fico imaginando essas artimanhas da vida, porque ele veio fascinado com os grandes homens de Minas, com a intelectualidade de Minas, com os grandes políticos de Minas, e ele acabou sendo governador sem ser eleito, né, pelas circunstâncias do momento. E eu sempre achei isso, que ele buscava sempre o povo, buscava sempre aquela legitimidade que ele teria tido nas urnas. Então, é curioso um outro aspecto, o seguinte, algumas vezes ele chamava a gente às mangabeiras, quando ele ia fazer alguma viagem e tal, especialmente para o Nordeste, para ajudar nos discursos. Ele escrevia com aquela letra peculiar, às vezes, mas às vezes a gente tinha que pedir a ele que ajudasse a decifrar, e havia lá um cabo da Polícia Militar, ele batia, naquele tempo, numa máquina elétrica de esfera, né, havia vários tipos, como se fossem as fontes do computador hoje, e ele batia assim 300, 350 palavras por minuto, e era uma coisa fantástica, e não fazia barulho, porque era uma máquina elétrica, mas então ele tirava aquilo da máquina, páginas e páginas, com tudo que tinha sido revisto, etc. E levava para ele e tornava a riscar, tornava a riscar, tornava a riscar. Quer dizer, muitas vezes a gente ficou até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, assim, a busca da palavra exata, a busca do tom exato. Eu imagino que ele talvez nem lesse esse discurso, chegava lá, falava de improviso com o que lhe vinha ao coração. Curiosamente, às vezes ele avisava assim, vem jantado. Quer dizer, porque, por alguma razão, não tinha o pão de queijo gostoso que se servia com o café até altas horas, né? E, agora, uma lembrança mais recente é dele na academia, né? Toda tarde, às 5 horas da tarde, ele brotava aqui, tinha um café esperando, e ele sentava na cozinha, né? Ficava na cozinha, conversando, a gente vinha, rodeava, ficava todo mundo ali. E era uma festa a presença dele. Era uma festa de um homem simples, de um homem puro, de um homem alegre. A risada de Francelino era uma coisa assim que ecoava. Não é fácil alguém que passou por tudo que ele passou, as experiências, ele manteve, o que diz um amigo meu, um coração de criança. Então, é isso que eu queria dizer, dar um abraço carinhoso na Dona Latife, na família, pedir desculpa por essas palavras atabalhoadas e corridas e atrasadas. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Olavo Romano, e vamos ouvir agora, representando a família do acadêmico Francelino Pereira dos Santos, a sua filha, Maria Eugênia Pereira. Família e amigos queridos, caros membros desta academia, senhoras e senhores. Há pouco mais de 14 anos, estivemos aqui, ao lado da nossa família e de dezenas de amigos, para acompanhar a posse do meu pai como titular da cadeira 25. Para todos nós, foi um momento de profunda emoção. Mas, para ele, foi bem mais do que isso. Foi a realização de um sonho antigo e a coroação de uma vida extraordinária. Em seu discurso de posse, meu pai lembrou um poema de Carlos Drummond de Andrade, que traduz muito bem a maneira como ele se via e o modo como se colocava no mundo. Chama-se A Ilusão do Migrante, a obra que Francelino escolheu para abrir aquele discurso.
E desse poema, ele destacou o seguinte trecho: quando vim, se é que vim de algum para outro lugar, o mundo girava alheio à minha baça pessoa, e no seu giro entrevi que não se vai, nem se volta de sítio algum a nenhum. A partir desses versos, meu pai lembrou sua viagem de Angical para Belo Horizonte, tocado por um sonho que parecia impossível ao filho de um vaqueiro do interior do Piauí. O sonho de um jovem apaixonado pela literatura e pela política, que admirava os homens públicos e os intelectuais nascidos nas remotas montanhas de Minas. O sonho de um rapaz que, contra todas as possibilidades, deixou a proteção da família para se aventurar sozinho na terra dos inconfidentes. O sonho de um homem que superou as limitações impostas por sua origem para representar o povo de Minas nos mais altos cargos do Estado e do país. Nessa longa travessia, rumo ao que considerava o berço do equilíbrio e da liberdade no Brasil, Francilino jamais especulou sobre o futuro. Seguia o que lhe ditava o coração e acreditava que, com inteligência e trabalho, poderia encontrar seu lugar naquele mundo mítico para onde se dirigia. Meu pai estava sempre inteiro em tudo o que fazia, mas nunca se deixou prender a cargos ou posições. Reconhecia o caráter transitório dos postos que a vida lhe permitia ocupar, e em todos eles se comportava como verdadeiro servidor público. Mas nunca esqueceu a paixão juvenil pelos livros e pela literatura. Fazia dos versos de Drummond um parâmetro para a própria vida, ao manter a consciência de que, por mais vitórias que conquistasse, o mundo continuaria sempre a girar alheio à sua baixa pessoa. E, ao destacar esses versos, deixava entrever também um pouco da humildade serena, mas sempre altiva, com que se portou ao longo de toda a vida. Humildade que tornou ainda mais significativa sua história, e a retidão de caráter, que jamais permitiu a ele se inebriar com facilidades e honrarias derivadas do poder político. E para ele, se para ele a política foi profissão e destino, não deixou também de ser um vento inesperado que soprou para longe sua relação com o jornalismo e a literatura. O velho vento da aventura, como ele gostava de dizer, citando Paulo Pinheiro Chagas, um dos seus antecessores nessa cadeira 25. No lugar de mergulhos na obra de autores como Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos, Augusto de Campos e Jorge Amado, ele se viu obrigado à leitura cotidiana de projetos, despachos e pareceres. Em vez das descobertas emocionais e intelectuais que iluminaram a realidade nacional para o rapaz do Piauí, os desafios parlamentares e executivos do homem que o povo de Minas adotou como representante. Mas chegou um momento em que a política deixou de ser o leito natural de sua vida. E, nesse momento, ele teve a felicidade de se reaproximar da paixão de juventude. Ao citar o poema de Drummond, meu pai falava também dessa volta às raízes de sua formação humana e intelectual, com a certeza de que não se vai, nem se volta de sítio algum a nenhum. Ele encontrou nessa academia o caminho para retomar suas origens e voar outra vez nas asas dos seus sonhos. Hoje, nos reunirmos para saudar a memória desse homem que fez da própria vida uma epopeia extraordinária. E onde ele estiver agora, em qualquer dobra do tempo que tenha escolhido para se alojar, com certeza estará feliz por ser homenageado aqui, onde completou sua grande caminhada. Quero agradecer a esta Academia Mineira de Letras, em meu nome e em nome de toda a minha família,
por esta homenagem. E agradeço a todos aqui presentes pelas manifestações de carinho que marcaram esse encontro. Pedro Nava, um dos autores mineiros que Francelino mais admirava, escreveu que Minas não é passado, nem lembrança, não é pretérito, nem saudade, porque é essência, fundamento, presença e permanência. Esta é, talvez, a melhor definição para o que alguns chamam de mineiridade. A mineiridade que meu pai vestiu e incorporou, como se tivesse sempre respirado os ares dessas montanhas. Mas a frase de Pedro Nava é também uma tradução exata do significado de Francelino para a nossa família, para seus amigos e para todos que, de alguma forma, foram tocados por ele. Para todos nós, ele jamais será apenas lembrança ou saudade, pois, assim como Minas, é essência, fundamento, presença e permanência. É por isso que hoje, ao nos reunirmos aqui, gostaríamos que fosse também um momento de reflexão sobre o sentido da nossa existência. Francelino nos deixou o exemplo da honradez, do amor à vida, da confiança no futuro e, acima de tudo, da solidariedade que se ergue sobre todas as diferenças. E compreender, louvar e reproduzir esse exemplo é a melhor homenagem que podemos fazer a ele. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, Maria Eugênia, por esta belíssima locução feita em nome da família do acadêmico Francelino Pereira dos Santos. Antes de encerrarmos esta sessão, eu gostaria de pedir à acadêmica Ieda Prates Bernes que entregasse a orquídea com que a Academia Mineira de Letras quer homenagear simbolicamente Dona Latife Haddad Pereira dos Santos e seus familiares. Receba, Dona Latife, das mãos de Ieda Prates Bernes, esta flor que simboliza nosso carinho, nossa amizade fraterna pela senhora e a sua família. Deste modo, sob a presidência da acadêmica Elizabeth Renaud, encerramos a sessão da saudade com que a Casa de Alfonsos de Guimarães homenageou a memória do acadêmico Francelino Pereira dos Santos. A todos, muito obrigado, especialmente à família, a Dona Latife e a seus filhos. O nosso muito obrigado pela presença e saibam que esta casa é a casa de vocês. Boa noite.